Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 15 de julho. Falta um mês para o início oficial da campanha eleitoral no Brasil e o clima tem estado carregado. Os casos de violência política se repetem. O mais recente deles foi também o mais trágico: o assassinato em Foz do Iguaçu de um policial petista, Marcelo Arruda, por um agente penitenciário bolsonarista, Jorge Guaranho. Um crime que a Polícia Civil do Paraná concluiu hoje com, digamos, originalidade. Foi político, mas veja bem, não foi político. Além desses casos de violência política, temos visto também pressões insistentes do general-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Ele quer que a corte leve em conta sugestões, ideias dos militares sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral nesse ano. Essa pressão ecoa uma visão conspiracionista propagada pelo presidente da República sobre a nossa eleição desse ano. Atrás nas pesquisas, Jair Bolsonaro acaba de arrancar do Congresso a aprovação de uma mudança na Constituição que lhe permitirá pagar benefícios sociais ampliados aos eleitores nesse ano. Uma mudança na Constituição que contraria todo o espírito vigente até agora, o de que não se permite pagamentos de benefícios sociais novos tão perto das eleições, pela razão óbvia: isso pode desequilibrar o pleito. O Congresso que acaba de aprovar essa mudança é também um Congresso que quer, porque quer manter no ano que vem, com qualquer que seja o presidente da República, o orçamento secreto. Nesse mesmo Congresso, existe também um debate tão original quanto as conclusões de hoje da Polícia Civil do Paraná. A ideia de que o Supremo Tribunal Federal não deveria ser a última palavra em disputas judiciais no Brasil. A última palavra deveria caber ao próprio Congresso. Como o judiciário deve se portar diante de tamanha confusão no Brasil? É por uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, Carlos Aires Brito, ele que foi presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ao senhor ministro, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. Estou ao seu dispor. Vamos conversar sobre todos esses temas de interesse do Brasil e temas matricialmente, não é diretamente constitucionais. Constituição é a lei das leis. A única lei que não tem número, não é, André? Por quê? Porque ela é feita, na sua redação originária, para o Estado e não pelo Estado. Quem faz a Constituição é a nação brasileira, a Constituição de 1988. É uma Constituição feita pela nação para o Estado. O Estado é criatura da Constituição e a Constituição é criatura dela, nação. Quando a gente entende dessas coisas, ordena o pensamento, né, André? Fica mais fácil. É a lei das leis, a Constituição. Muito bem, e para aqueles que nos assistem nesse momento, professor, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse de fazer perguntas para o nosso convidado, pode enviá-las pela caixa de comentários que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, ministro, eu lhe perguntaria inicialmente o seguinte: qual é o seu sentimento hoje a respeito do clima no Brasil? Esse clima tão carregado, que eu descrevi no início aqui, como carregado, um clima carregado tão perto das nossas eleições. É verdade, o clima, o ambiente político-social é pesado, energia pesada, por, por efeito de uma confusão perniciosa. Que confusão? Entre pluralismo, que é uma virtude, é uma coisa boa, pluralidade de visões de mundo, pluralidade de mundividências, de cosmovisões, de entendimento quanto ao modo de
ao melhor modo de organizar o Estado, de funcionalizar o Estado. Isso é pluralismo, coisa boa. O pluralismo, no plano político, corresponde à diversidade, né, no plano individual. Todo mundo é diferente. Isso é bom. É um dos fundamentos, André, da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. Está no artigo, estou dizendo de memória, no artigo 1º, inciso 5º da Constituição. É por efeito desse pluralismo político que nós temos o pluripartidarismo, uma multiplicidade de partidos igualmente políticos. Ao pluralismo político vai corresponder o pluripartidarismo político. Tudo muito bem. A confusão é entre pluralismo, que é um bem da vida, e divisionismo. Né? O Brasil apartado de si mesmo, o Brasil dicotomizado, vivendo uma ambiência de queda de braço, de cabo de guerra, que até a corda já sabe, né, quem vive de esticá-la. Até a corda já sabe quem vive de esticá-la, porque, ao que parece, André, esse clima bem pesado de estresse coletivo, as taxas de estresse do corpo coletivo lá nas alturas, esse clima parece que é industriado, é planejado, é concebido ou pré-concebido, na linha do que disse certa feita o filósofo, poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, estou pronunciando em português, Bertolt Brecht. Ele disse o seguinte, numa frase genial, definitiva, aspas, há quem prepare, há do verbo haver, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. O erro, no caso, de atentar contra a Constituição, de sectarizar o país, de dividir o país, nós contra eles, nessa base da dicotomização excessiva, radical. Você disse bem, o clima é pesado. Nós estamos respirando um ar político muito poluído. E esse divisionismo, esse ambiente carregado ao qual eu me referi, são um resultado também, ou principalmente, eu diria, ministro, da postura do presidente da República. O presidente da República, em manifestações recentes, já disse, por exemplo, que encara essa eleição como a eleição do bem contra o mal. Presumivelmente, o bem seria ele. Ele também tem dito, que nós temos um inimigo interno no Brasil. E inimigo, diferentemente de adversário, a gente elimina. É também um mandatário defensor do armamento da população, disse numa reunião ministerial de 2020 que gostaria que o povo se armasse para se rebelar contra o que ele chamou de escravização. O senhor entende que essa é uma postura adequada do presidente da República ou dela deveria ser de alguma maneira freada? E quem pode botar um freio nisso? Quem poderia botar um freio nisso? Está falhando? Olha, muitas vezes a postura desse ou daquele presidente da República, assim mais radical, é efeito de um entendimento equivocado da própria Constituição. É preciso lembrar a todo e qualquer presidente da República, a todo e qualquer presidente do Brasil, que ele é eleito pelo povo, sobretudo para, aspas, manter, defender e cumprir a Constituição. Está no artigo, André, 78 da Constituição. E promover o bem geral do povo brasileiro, entre outras funções do presidente da República. Ora, promover o bem de todo o povo brasileiro, não apenas dos eleitores desse ou daquele presidente. Quando um presidente é eleito, tem o dever constitucional de cortar o cordão umbilical com quem o elegeu, porque a Constituição exige que ele seja representante de todo o povo brasileiro. Então, você está dando conta de uma visão pequena, de uma visão reducionista, de uma visão provinciana, de uma visão estreita das coisas. É preciso unir o país. É preciso fugir dessa queda de braço, desse cabo de guerra, dessa antagonização radical. Isso não serve ao país.
Olha, promover o bem geral do povo brasileiro. O povo é maior que o número total de eleitores. O número total de eleitores não corresponde, não há de 220 milhões de habitantes, como no Brasil atual. Então, está faltando um entendimento do que seja a própria Constituição brasileira, que é uma Constituição primeiro-mundista, projeta do Brasil lá fora uma imagem tão boa, uma Constituição que de tão civilizada, tão atual, fez da democracia a menina dos olhos dela. A menina dos olhos da Constituição é a democracia, é o princípio dos princípios, o princípio continente, não é? De que todos os outros são conteúdos. República é princípio, conteúdo do princípio continente da democracia. Diga-se o mesmo de federação, separação dos poderes, presidencialismo. Então, está faltando um entendimento melhor do que seja a Constituição brasileira, que baliza as atividades de qualquer presidente da República. E se o presidente da República, seja ele quem for, atenta contra a Constituição, o que acontece, André? Artigo 85, cabeça, comete crime de responsabilidade. Qual a consequência? É desinvestido do cargo e é inabilitado para a função pública por 8 anos. Ministro, nos últimos dias, nós vimos, em razão aí de várias manifestações do presidente da República, algumas das quais eu mencionei já aqui, o PT e alguns de seus aliados acionarem o Supremo Tribunal Federal com um pedido de investigação que caberia à Procuradoria-Geral da República, investigação contra o presidente da República por incitação ao crime, por casos de violência política recentemente vistos. Esse conjunto da obra do presidente da República justificaria, o senhor falou agora de crime de responsabilidade, que seria um processo no Congresso Nacional, que resultaria eventualmente em um impeachment. Mas o senhor acha que esse conjunto da obra do presidente justifica uma investigação também de natureza criminal comum, de natureza penal, pela Procuradoria-Geral da República? Ao que parece, a resposta é afirmativa. Eu precisaria de aprofundar a discussão com você, para a gente se louvar em fatos mais concretos, objetivos. Mas, em linhas gerais, sim. É preciso também o seguinte entendimento, André. Há duas legitimidades. Seja quem for o presidente, eu não tenho má vontade com nenhum presidente da República quando sou instado, convidado a falar assim publicamente. Eu não fulanizo, não beltranizo, não cicranizo nada, eu falo em tese. Há duas legitimidades à luz da Constituição. A primeira legitimidade, no caso do presidente da República, ele se legitima pelo voto, pela eleição, pela voz da urna popular. Urna eletrônica, não é, no Brasil, maravilhosa. Ninguém é melhor do que o Brasil em segurança, em rapidez, em fidedignidade à vontade do eleitor do que a urna eletrônica brasileira. Eu posso até lhe dizer o seguinte, André. Assim como a Covid-19 odeia a vacina, a fraude eleitoral odeia a urna eletrônica. E há duas legitimidades. A legitimidade pela investidura. Foi eleito, se investe, é proclamado eleito, não houve impugnação eficaz, eficiente, exitosa. O presidente da República toma posse perante o Congresso Nacional e se legitima no plano da investidura eletiva. Corresponde ao princípio da soberania popular. Todo poder emana do povo, sobretudo eleitoralmente. Artigo 1º, cabeça da Constituição, artigo 1º da Constituição, inciso de número 1, soberania, e parágrafo único. Todo poder emana do povo, etc. Mas há uma segunda legitimidade, André, e é preciso atentar para essa segunda legitimidade. Há uma exigência constitucional de que o eleito permaneça legítimo pelo modo como exerce o cargo. Porque aqui e ali já tivemos no Brasil mais de um impeachment. Sabemos disso. Aqui e ali, quem se investe legitimamente no cargo
pode se desinvestir no plano do exercício, se incorrer, por exemplo, em crime de responsabilidade. Se deslegitima no plano do exercício. E se há indícios suficientes de autoria de crime de responsabilidade, ou até de crime comum, é preciso apurar. E no caso do presidente da República, a autoridade central aí no plano da investigação e da denúncia é o Procurador-Geral da República. O advogado Vadi Damus, ele que foi presidente da Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro, ele tem uma visão de que o conjunto da obra do presidente da República, com suas manifestações verbais, permitiria que, no caso concreto do assassinato do policial petista em Foz do Iguaçu, houvesse a interpretação de que o presidente da República foi um mandante difuso daquele assassinato. O senhor, eu sei, até conversamos previamente, não é um penalista, mas o que o senhor diria sobre essa tese de mandante difuso de um assassinato? O senhor poderia explicar sobre isso para eu quero crer que ele disse que houve uma incitação, um clima, uma ambiência de incitação, de propagação desse tipo de conduta a partir de uma política pública de armamento, né? Armamentista. E quando a política pública de armamentista é uma armação contra a democracia, por exemplo, é motivo de preocupação. Agora, volto a dizer, eu precisaria de mais elementos, precisaríamos de estender um pouco mais a nossa conversa para eu me animar a fazer, ainda que em caráter precário, provisório, um equacionamento jurídico. Mas não é bom, né? Esse clima nosso de armar a população, de incitar a violência, né? De antagonizar radicalmente as pessoas, os segmentos políticos da sociedade. É evidente que isso não é bom para o país. Parece que estão, não vou dizer quem exatamente, mas há grupos aí que estão surrupiando do país a sua capacidade de dialogar, de conversar amistosamente, de sentar-se à mesa redonda da Constituição, por exemplo, fazer da Constituição uma mesa redonda, e em torno dela, quem sabe, celebrarmos todos um novo contrato social. Qual o novo contrato social? Eu digo novo porque no dia 5 de outubro de 1988, André, nós celebramos um pacto social. Na linha de Jean-Jacques Rousseau, fizemos um contrato social, a Constituição. Agora, 33 anos depois, parece que precisamos de um novo pacto social, um novo contrato social. Não para elaborar a Constituição, que já está elaborada, mas para cumprir a Constituição, efetivar a Constituição. E assim nós teremos um país bem mais civilizado, né? Dialogal, respeitoso. Ora, eleição não é velório, não é clima de guerra. Eleição não é ônus, é bônus, não é peso, não é estorvo, não. É celebração da soberania popular e da cidadania. Devíamos estar felizes, alegres. Agora, é preciso entender, todo e qualquer presidente, que pelo princípio republicano da rotatividade, da alternância no exercício do poder, dessa possibilidade de alternância, pode mesmo chegar um tempo em que o cargo tem o direito de ver seu ocupante pelas costas. E nem por ser desinvestido do cargo eleitoralmente, o governante, que apeou do poder, eventualmente, vem atentar contra a democracia. Nos Estados Unidos, veja que a ficha civilizatória caiu. E um presidente autoritário, que ao que parece, até patrocinou aquele vexame, aquele mico civilizatório pago pelos Estados Unidos da América da invasão do Capitólio, ou da sede do Congresso Nacional, esse presidente da República não foi reconduzido. Foi apeado do poder, a ficha civilizatória caiu e a população escolheu outro governante. Se tivesse que ser a continuidade do Trump, que fosse também democraticamente, eleitoralmente.
Você falou das Forças Armadas há pouco, do Ministério da Defesa. Foi isso, André? Quer repetir, Sim. se você quiser repetir? Vou repetir, inclusive falando também do episódio que o senhor acaba de mencionar, que é o da invasão do Capitólio. No último dia 6 de julho, o presidente do TSE, Edson Fachin, o senhor que já foi presidente do TSE, esteve nos Estados Unidos e durante uma palestra disse que acha possível que ocorra aqui no Brasil um episódio igual ao do Capitólio, porém mais agravado. Agora eu emendo. Eu suponho que as Forças Armadas, da maneira como tem se portado o ministro da Defesa, contribuem para essa possibilidade de um Capitólio agravado aqui no Brasil. O senhor acha que nós corremos esse risco? E qual a sua visão sobre o papel das Forças Armadas, na figura do ministro da Defesa, de até agora terem pressionado o TSE para que adote certas ideias dos militares? Olha, André, mais uma vez, quando a gente diz assim, o perigo mora ao lado de ataque à democracia, é porque a democracia, nenhuma democracia do mundo está a salvo, seja de acidentes eleitorais de percurso, convenhamos o caso Trump, para ficar nesse caso apenas. Nenhuma democracia está a salvo de acidentes eleitorais de percurso, escolhendo alguém que não tem qualificação para o cargo de presidente da República. Não estou fulanizando, não estou particularizando. Como nenhuma democracia está a salvo de atentados contra ela. Agora, a democracia, ela só é radical numa coisa. Nenhuma democracia admite alternativa. Porque a alternativa à democracia, o que é? Autocracia, ditadura. Por isso que quando se fala de liberdade de expressão, que é absoluta a liberdade de expressão, viu? Mas nos marcos da democracia. Inviolabilidade do mandato parlamentar, imunidade parlamentar, de deputado, senador, é absoluta, nos marcos da democracia. O que significa isso? Que você não pode, André, nem ninguém, usar da liberdade de expressão para cortar os pulsos da democracia. Porque aí a democracia vai morrer por assassinato e a liberdade de expressão vai morrer por suicídio. Fora da democracia não há liberdade de expressão. A imunidade parlamentar é absoluta, porém nos marcos da democracia. O que significa isso? Que nenhum parlamentar pode atentar contra a democracia, pode cortar os pulsos da democracia, porque senão ele vai matar a democracia por assassinato e vai fazer com que a liberdade de expressão, que a imunidade parlamentar, a própria imunidade parlamentar, morra por suicídio. Porque só há imunidade parlamentar, só há eleição popular numa democracia. É a lógica elementar das coisas. O ministro da Defesa precisa entender, eu me permito dizer isso, seja quem for o ministro da Defesa, que ele, ainda que seja um militar no exercício do cargo, ele está exercendo um cargo civil, não é militar. É um ministério. O ministério não é militar. Nós não temos ministérios militares no Brasil atualmente. Não existe Ministério da Marinha, nem da Aeronáutica, nem do Exército. Não existe. É ministro da Defesa, ministro de Estado. Cargo civil. Defesa não é ataque, não é agressão, não é invectiva, não é agressão. Defesa é resguardo, é anteparo, é proteção. Ele parece que está havendo uma confusão elementar das coisas. Um militar exercendo um cargo, por exemplo, de ministro do Superior Tribunal Militar, ele não é militar, ele é magistrado. Ele tem que cortar o cordão umbilical com a força de que proveio, porque ali ele está exercendo um cargo judiciário que exige, antes de tudo, conhecimento jurídico e imparcialidade, equidistância. O ministro da Defesa não tem que cobrar nada, nada do TSE, nada. Marinha, Exército e Aeronáutica não tem que cobrar nada do TSE, nada da Justiça Eleitoral.
Se você for para o artigo 142, André, nas competências das Forças Armadas, instituições essenciais, permanentes, organizadas à base da hierarquia e da disciplina, absolutamente necessárias ao país, cláusula pétrea, por implicitude, na medida em que permanentes as Forças Armadas. Entretanto, elas não têm nada a ver com o processo eleitoral, a não ser quando instadas, requisitadas pela própria Justiça Eleitoral para atuar no plano da auxiliaridade, do apoio, da coadjuvação. Em nenhum país civilizado do mundo democrático, Força Armada é mentora, é cabeça, é guia, é condutora de processo eleitoral. Que história é essa? Isso aqui não é uma republiqueta, não. Eu fui presidente do TSE, solicitei às Forças Armadas auxílio em várias partes do país para assegurar a ordem eleitoral das coisas, notadamente no Rio de Janeiro. Por mais de 20 dias, nós fizemos um plantão com Forças Armadas, Força de Segurança Nacional, no Rio de Janeiro. As Forças Armadas deram um show de contribuição, de colaboração, de eficiência. Asseguramos as eleições de 2008 do Rio de Janeiro e do país todo, em clima de normalidade, de regularidade, de legitimidade, mas não as Forças Armadas conduzindo as coisas, concebendo as coisas, mentalizando as coisas. Não existe essa competência das Forças Armadas na Constituição. As Forças Armadas, pela Constituição, artigo 142, se destinam à defesa da pátria, terra, mar e ar, né? Espaço aéreo, marítimo e territorial propriamente dito. Defesa da pátria. Pátria aí é país, em sentido geográfico. Não é pátria-nação, naquele sentido intertemporal. Povo de ontem, povo de hoje, povo de amanhã. Nação como ancestralidade, coetaneidade, posteridade. Não! Porque a palavra pátria tanto pode ser nação, nesse sentido intertemporal, quanto pode ser país, geograficamente considerado. Pátria ali é país, não é nação, naquele sentido intertemporal. Defesa da pátria. Defesa dos poderes constitucionais. Ou seja, André, dos poderes já constituídos. No caso do presidente da República, já eleito. No caso do Congresso Nacional, os membros já eleitos. No caso do Poder Judiciário, os respectivos membros já investidos nos seus cargos. Defesa dos poderes constitucionais, não a constituir eleitoralmente, mas já constituídos. Não há espaço para as Forças Armadas atuarem eleitoralmente, de motu próprio, ex officio, impulso interno, não existe espaço. E, finalmente, defesa da lei e da ordem por solicitação de qualquer dos poderes constitucionais. Da lei em sentido geral, notadamente a Constituição. As Forças Armadas são criaturas da Constituição. A Constituição é criatura de quê? Dela, nação, não é nem do Estado. É a única lei que o Estado não faz, é a Constituição originária. Quem faz é a nação. É a única lei que a nação faz para o Estado. Porque tudo mais, inclusive as emendas constitucionais, tudo mais é feito pelo Estado. É por isso que essa Constituição não tem número. Não tem número, é a única lei que não tem número. Porque foi feita pela nação e não pelo Estado. Nação não país, não é país, não. Nação naquele sentido de linha, né, intertemporal entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade de um só povo soberano, o povo brasileiro. A nação. Nação como dizia Renan, é uma alma, é um princípio espiritual, é intertemporal. Foi a nação que redigiu a Constituição e fez das Forças Armadas um instrumento de quê? Da democracia. Como é o nome do título em que as Forças Armadas estão regradas? Título 5º da Constituição. E também a polícia. Todos os órgãos de segurança, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Penal, Polícia Rodoviária, todos os órgãos de segurança, junto com as Forças Armadas, estão no título 5º. Como é o nome do título 5º, André? Da defesa do Estado e das instituições democráticas.
da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Por isso é que a força é armada, por isso que a polícia é armada. A nação não iria, via Constituição, criar instâncias estatais armadas, senão para a defesa da democracia e não para golpear a democracia. Seria a suprema traição a ela, a nação, a suprema heresia à Constituição, golpear a democracia. E, finalmente, eu dizia, da lei e da ordem. Lei em sentido geral, ato do Congresso Nacional ou da Assembleia Nacional Constituinte, e da ordem pública, notadamente. É por isso que as polícias militares que cuidam da ordem pública são forças auxiliares e reservas do Exército, para cuidar da incolumidade das pessoas, do patrimônio, para que, no caso eleitoral, ordem pública eleitoral, o eleitor vote sem agressão, vote livremente, conscientemente, sem coação, sem intimidação, mas as Forças Armadas requisitadas pela Justiça Eleitoral, TSE, no caso. Segundo política pública do TSE. Política pública não é só do Poder Executivo, não. No âmbito de sua competência, há uma política pública do Congresso Nacional. No âmbito de suas competências, há uma política pública do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Executivo, há uma política pública do Poder Executivo. Então, eu só tenho elogio para as Forças Armadas depois de 1988. E estou convicto de que as Forças Armadas não se prestarão para esse, digamos, essa função, esse papel extraconstitucional, préterconstitucional, contraconstitucional, de deixar de atuar nos marcos traçados pelo TSE. Nos marcos traçados pelo TSE, em colaboração com elas, as Forças Armadas, como sempre foi. Que novidade é essa? De ficar acuando, acossando, cobrando, exigindo, intimando. Ministro, se me permite, ao abordar o artigo 142 aqui da Constituição, o senhor atendeu a Jaime Filho, que nos assiste. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta em cima exatamente desse artigo e de um dos dispositivos dele, que é o da garantia da lei e da ordem pelas Forças Armadas por requisição de algum dos três poderes. Eu gostaria de imaginar a seguinte situação hipotética. Temos a eleição em outubro, o presidente da República perde, não aceita o resultado, os partidários dele, inflamados, vão às ruas, causam algum tipo de distúrbio, e aí o TSE ou o Supremo Tribunal Federal pedem para que as Forças Armadas entrem numa operação de GLO. Mas o presidente da República, que sempre repete, o chefe supremo das Forças Armadas sou eu, diz, não é preciso que as Forças Armadas saiam às ruas para garantir a lei e a ordem. Ou seja, teríamos um conflito entre dois poderes sobre as Forças Armadas irem ou não para as ruas. Como que se resolve isso na sua visão? É que em matéria de eleição, né, no Brasil, felizmente, virtuosamente, as eleições, são processadas pelo Poder Judiciário, que, por definição, é imparcial, é equidistante, e que conhece de direito. Quem conhece de direito é quem é formado em direito. Seja quem for o presidente da República, não se exige dele o domínio de nenhuma profissão. Basta que o presidente da República seja alfabetizado, basta que o eleitor, né, que ele seja eleitor alistável, portanto, e indicado por um partido político ou uma coligação de partidos, basta que ele, candidato a presidente da República, seja quem for, resulte vitorioso no processo eleitoral, não precisa ter profissão nenhuma, muito menos a jurídica. Quem entende de direito é a justiça. E nós temos uma justiça especializada em eleição. Temos uma justiça eleitoral, isso não é tão bom. Não é uma justiça administrativa, não. É judiciária propriamente dita.
E aí, em matéria de eleição, a autoridade maior é o TSE. E acima do TSE, quando couber recurso, porque as decisões do TSE são, em regra, diz a Constituição, irrecorríveis. Mas quando contrariem a Constituição, por exemplo, podem submeter ao Supremo. Quem vai decidir é o Supremo. Aí eu lhe pergunto, André, existe no Brasil o cargo de Supremo Presidente da República? Você pode me responder? Não existe. Existe o cargo de, existe uma instituição de nome Supremo Congresso Nacional? Também não.